Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos ouvir mais o nosso podcast. Capítulo 9. Estamos chegando no finalzinho da nossa apostila, né? Na verdade, vocês não são apostila, vocês são um livro, né? Que são movimentos sociais, expressão criada em 1850 pelo Lawrence von Stein, né? Lawrence von Stein criou essa expressão para designar o movimento operário europeu, né? Um movimento que lutava por melhores condições, né? Os movimentos sociais são pensados sempre em função da lógica capitalista, né? Pensado de uma forma de participação das pessoas por melhores condições de vida, né? Max Weber viu neles o fator propulsor da modernização. Durkheim entendeu que essa categoria denotaria a transição de formas de solidariedade simples, né, onde os indivíduos diferem um pouco entre si, pois partilham dos mesmos sentimentos, né, para formas de solidariedade mais intrincadas, né? Não se esqueçam, solidariedade para a sociologia é a interação entre os indivíduos, né, e resultam da crescente divisão de trabalho exigida pelas tarefas econômicas mais complexas, né? O Marx ele vai dizer que os movimentos sociais designam a organização racional da classe trabalhadora, né? O exercício revolucionário é a classe trabalhadora se organizando em sindicatos, em partidos políticos e se empenhando para transformar as relações capitalistas de produção, né? Então, dentro do marxismo, a categoria de movimentos sociais considerou até metade do século XX que as classes são o sujeito coletivo mais capaz de produzir a transformação social. Então, a partir dessa perspectiva, a transformação do modo de produção capitalista para o socialista, por exemplo, dependeria da abrangência da revolução da classe operária nos sindicatos e nos partidos políticos, né? Assim como a repercussão dessa no aparelho do Estado. Lá pelos anos 50, o sociólogo francês Alain Touraine, né, ele defendeu uma sociologia dos movimentos sociais que incorporasse as contribuições do marxismo. Só que lá pelos anos 70, essa categoria sociológica começou a incorporar novos movimentos sociais. Por quê? Alguns outros sociólogos, como o argentino Ernesto Laclau, o italiano Alberto Melucci e o próprio Touraine começaram a questionar essa questão das classes estarem sempre ligadas a questões de direitos sociais, econômicos, civis, né? Por exemplo, as classes sociais, elas estavam sempre ligadas nessa questão de lutas por direitos trabalhistas, por direitos sociais. E a luta da sociedade moderna extrapola a categoria das classes, né? Por exemplo, a luta dos negros de todos os negros das camadas sociais mais baixas, né? Que ainda que eles sejam a maioria, mas não são todos, né? A luta das mulheres brancas, mulheres negras, mulheres hétero, mulheres trans, né? A luta dos jovens brancos, os jovens negros, né? Então a luta deixou de ser aquela luta trabalhadores contra os burgueses, né? A luta passou a ter outros recortes, né? A luta passou a ter ser uma luta por toda a prática social. Então, desse modo, com o advento dos novos movimentos sociais, o enfoque nas classes perde importância para a cultura e adquire papel mais ativo na construção de sujeitos históricos que agem coletivamente como protagonistas da transformação social. Um resultado desse processo é que a organização desses novos movimentos pela ampliação dos direitos da cidadania, por exemplo, se realiza de forma mais espontânea na esfera da cultura, e isso à margem dos sindicatos e partidos políticos, né? Antes, quando o trabalhador negro queria fazer uma manifestação, ele tinha que fazer essa manifestação dentro do sindicato. Hoje o cara não precisa estar dentro da esfera dos trabalhadores negros para lutar, ele luta como negro, né? Ele luta como muçulmano, né? Ele luta de acordo com o seu recorte, com a sua identidade. Então as lutas ficaram mais identitárias, tudo bem?
a gente pensando nessa questão dos movimentos sociais, a gente volta a longo prazo do Brasil, a gente vê que a colonização do Brasil foi extremamente injusta, né? Uma colonização portuguesa muito opressora contra os próprios portugueses pobres, mas principalmente com os negros e os indígenas. A gente viu vários momentos de revolta, né, de luta social, como por exemplo a revolta dos Beckman, a Guerra dos Emboabas e a Guerra dos Mascates. Foram revoltas claramente anti-portuguesas, né? A revolta dos Beckman porque faltava escravizados e os portugueses cobravam valores altos demais pelos seus produtos, né? Pelos produtos que os comerciantes portugueses vendiam, né? Todos os gêneros de primeira necessidade eram os comerciantes portugueses que vendiam, e eles cobravam muito caro por tudo. A Guerra dos Emboabas foi porque os paulistas encontraram o ouro e queriam exclusividade na exploração do ouro, e a coroa portuguesa não cedeu, né? Vieram muitos portugueses explorar esse ouro. A Guerra dos Mascates entre os comerciantes falidos de Olinda contra os comerciantes portugueses ricos do Recife, né? E aí depois dessa revolta, né, essa rebeldia, esses movimentos sociais, eles vão ganhando outros aspectos, vão virando uma luta das ideias liberais vindas da França contra as ideias absolutistas, né? Num primeiro momento em Confidência Mineira e Conjuração Baiana, né, buscando independência inspirada em ideais iluministas, né? Após a independência, o Dom Pedro tinha essa ideia de ser iluminista, mas ao mesmo tempo ele era autoritário e absolutista, ou seja, ele era um pé em cada mundo, né? E aí nós tivemos a Confederação do Equador, liderada pelo Frei Caneca, uma revolta popular, mas também liberal, né? Reprimida com extrema violência pelo governo. Então a gente vê que toda a história do Brasil, ela teve esse caráter de movimento social, de conflito, né? E aí veio o período regencial, né, entre o primeiro e o segundo reinado, que é todo de revolta entre portugueses contra brasileiros, indígenas e pretos contra os portugueses, né? Um país nada pacífico. E na década de 1830, a revolta dos malês, né? Os malês eram negros e iorubás de religião muçulmana. Malê vem de Imalê, que quer dizer muçulmano em iorubá, né? E eles conseguiram armar uma grande revolta de negros. Por quê? Porque como eles eram islâmicos, eles eram tanto de islamismo quanto de culto a orixá, eles sabiam ler e escrever. Então eles organizaram uma grande revolta, né? Organizaram uma sociedade secreta, lutaram contra as forças do governo baiano e tiveram chance de conseguir se libertar, né? E essa foi a história do nosso país, né? Ao longo do período colonial e monárquico, né? Sempre cheio de lutas sociais reprimidas à força, né? E os oprimidos nunca se conformaram às forças das autoridades injustas. Beleza, galera? A gente continua na semana que vem. Respondam as 3 perguntinhas do formulário. Uou!